de terça-feira do ano de 1988 que esse fato aconteceu e mudou a minha vida para sempre. Meu nome é Alice e hoje eu estou com 28 anos, mas na época tinha apenas 8 anos de idade. Lembro que estava em minha casa brincando no quintal e de repente ouvi batidas e palmas. Foi na mesma hora ver quem era e pude me deparar com aquela velha senhora vestida com uma estranha vestimenta e com várias pulseiras em seu braço. Ela perguntou o meu nome e a minha idade e em seguida pediu para mim chamar a minha mãe. Fui na cozinha e chamei a minha mãe e minha mãe perguntou quem era. Eu disse que era uma velha senhora. Minha mãe foi até o portão e a velha senhora lhe falou: Boa tarde, eu sou uma vidente por natureza e estou aqui para ler a sua mão. Em troca, você me dá algum dinheiro para ler a sua sorte e prever o seu futuro. Minha mãe respirou um pouco mais a fundo e gritou para aquela velha senhora ir embora, pois não acreditava em evidência e muito menos em ciganos. A velha senhora olhou para minha mãe e pude ver em seus olhos toda a ira e desprezo e humilhação que minha mãe fez ela passar, pois minha mãe praticamente esculachou aquela velha senhora da calçada da minha casa. Me lembro muito bem quando aquela velha cigana levantou a sua mão e balançou as suas pulseiras. Em seguida, pronunciou algumas palavras e, por último, se agachou e apontou o dedo em direção da minha mãe. E logo em seguida, se levantou e se virou e foi embora. Minha mãe ficou um pouco assustada com a reação da velha cigana e logo em seguida entrou para dentro e me chamou logo em seguida. Então, a partir daquele dia, muitas coisas ruins começaram a acontecer. Para começar, a minha irmã mais velha foi atropelada. Em seguida, meu pai foi despedido do trabalho de muitos anos. Muitas brigas começaram entre meus pais. Começamos a passar dificuldade, pois meu pai não conseguia arrumar outro emprego. Minha irmã precisava de remédio, pois sua perna começou a inflamar devido à falta de anti-inflamatórios. À noite, ouvimos barulhos de passos e muitas gargalhadas. Lembro que lá fora havia um banco de madeira e ele ficava bem perto da minha janela. E à noite eu ouvi pisados de um lado para o outro, de cima do banco de madeira. Eu fiquei com medo, com muito medo de tudo aquilo. E as luzes se apagavam e se acendiam, sem ninguém tocá-las. Mas a pior coisa de tudo isso foi o fato de minha mãe começar a perder os cabelos. Seus cabelos caíam de monte. Minha mãe começou a vomitar todos os dias e sentia umas dores no estômago. Ela procurou um médico e ele não sabia explicar o que era que estava acontecendo e causando tudo aquilo, pois não constava em seus exames. Então, a minha mãe se lembrou daquela velha cigana e de toda a maldição que ela havia jogado em nossa casa. De imediato, minha mãe procurou uma igreja e contou para o padre sobre o ocorrido. Dias depois, o padre foi em minha casa para rezar entre nossos quartos. Mas de nada adiantou, pois a maldição só seria quebrada pela velha cigana. No caso, minha mãe teria que ir atrás dela e pedir perdão por toda a humilhação que minha mãe fez ela passar. Então, minha mãe e eu percorremos a cidade inteira atrás daquela velha cigana. Quando estávamos quase desistindo, avistamos de longe uma velha debaixo de uma árvore. E lá estava a velha cigana fumando seu cachimbo. Minha mãe então se aproximou
e disse: Olá, senhora. Talvez a senhora não se lembre de mim, mas alguns meses atrás a senhora passou no portão da minha casa e eu, infelizmente, a humilhei com duras palavras. Então, eu vim aqui para lhe pedir perdão, pois eu reconheço que errei. A velha cigana olhou para minha mãe, tirou o cachimbo da boca e em seguida disse: Me lembro muito bem da senhora e tratou com desprezo e sem humildade. Precisei dar uma lição para a senhora e me procurar e me pedir perdão pelos seus atos. Nós ciganos não gostamos de pessoas arrogantes e que nos humilham. Mas em seguida ela disse algo para minha mãe, mas pela sua humildade de vir me procurar e pedir perdão, eu retiro, a partir de hoje e de agora, toda a maldição que joguei em sua família. A velha cigana pediu para minha mãe se aproximar e colocou a mão do rosto de minha mãe e depois levantou o seu braço, balançando as pulseiras, pronunciando algumas palavras. Quando tudo acabou, a velha cigana disse: A maldição havia se quebrado e pediu para minha mãe que nunca mais humilhe ninguém e mais que seja mais humilde com qualquer pessoa que seja e que não desacredite do sobrenatural. Depois daquele dia, tudo voltou ao normal. Meu pai foi chamado de volta na empresa onde ele trabalhava. Minha irmã melhorou e pôde voltar para a sua rotina. E minha mãe teve seus cabelos de volta, mais lindos do que era. E de uma coisa ela aprendeu: nunca mais humilhe ninguém, em qualquer lugar que for, pois o sobrenatural existe e ele está entre nós.